que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, queridos rádio ouvintes. É com muito prazer que estamos no ar mais uma vez, aos 27 dias do mês de maio de 2017. Um ano diferente, um ano em que se percebe que um juízo está sendo feito. E não é só sobre a nossa nação brasileira, não. Um juízo está sendo feito sobre o mundo inteiro. Eu me sinto feliz por estar participando de um momento assim muito especial. Eu tenho visto homens, vamos dizer assim, com 70, com 75, com 80, com 90 anos, e eles compartilham, né, com esta juventude de hoje coisas que nunca imaginaram na vida deles. Eu mesmo, né, aos meus 75 anos, quem olha para mim assim e fala assim, não, o senhor faz alguma coisa, tu deve tomar algum negócio, não é verdade? Mas eu digo, olha, eu nunca vi coisas como eu estou vendo hoje. Cada vez eu fico mais assim, eu não fico perplexo, sabe por quê, amigos? Porque eu conheço a palavra de Deus e eu sei em quem eu tenho crido. Se não houvesse a palavra de Deus, a Bíblia, olha, eu acho que eu estaria hoje na Cracolândia. Seria um craque. Está entendendo? Porque quem não acredita realmente na palavra de Deus, vai acreditar em quem? Vai acreditar em quem hoje? Não tem em quem você acreditar. Só se você acreditar no diabo. Tem gente que acredita, né? Mas só que na hora que você mais vai precisar dele, ele vai deixar você na mão. Por quê? Porque Jesus falou que o diabo só veio para matar, roubar e destruir. E ele é mentiroso e pai da mentira. Então você vai acreditar em quem? Eu louvo a Deus, porque ele deixou para o homem, quer dizer, não foi para o Hernani, não, para o homem. Ele deixou a palavra dele, palavra fiel, né? Jesus Cristo falou, ele falou, né? Ontem, hoje e sempre é a mesma palavra. Você abre a Bíblia hoje, no livro de Timóteo, no livro de Tessalonicenses, em qualquer livro. Não precisa que foi escrito hoje, para os nossos dias, para mim, para os meus, para os teus também. Meus queridos rádio ouvintes, bom dia para vocês. Bom dia, pastor Lino. Bom dia, doutor Hernani. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, onde quer que você esteja, fazendo a vontade de Deus, de obediência ao Senhor. As bênçãos do Senhor sejam sobre ti. O senhor falou sobre um personagem aí, que muitos não gostam de citar o nome, mas ele é bíblico. Jesus falou mais sobre o diabo, mais sobre o inferno do que sobre o céu. O senhor falou sobre um personagem aí que o homem crê no diabo, né? E se ele crer em Deus, né? Se ele citar o nome de Deus fora das Escrituras, o apóstolo Tiago também classifica esse homem crendo no diabo, porque Tiago diz o quê? Se você crê que Deus é um só, o que fazes? Fazes bem. Mas os demônios também creem. E estremecem, né? Então, só que eles estremecem. Tem que crer. E o homem não estremece. O homem fala que crê em Deus, mas não estremece. E abusa, né? Já os demônios. Eu fico pensando quando Jesus, Lino, chegou lá em Gadara e viu aquele endemoniado gadareno, não é? Que temos nós contigo? Tu vieste para nos atormentar antes do tempo? Exatamente. Olha só o temor aí. Então, creia nas Escrituras. Se a sua religião, se a sua fé não basear com o crivo, a base bíblica, todo o trabalho será inútil, todo o tempo será vão e a condenação está à vista. Celso, eu vim com o meu rádio do carro ligado na 1410, não é? Eu falei assim, parece que eu estou no Celso. Mas estava só no som, não estava no Celso. O Celso não estava no ar, não é? Mas agora ele está no ar e está também armado. Bom dia, Celso. Bom dia, doutor Hernani. Bom dia, pastor. Bom dia, você. Muito gripado. Mas eu estou em uma boa performance. Olha, eu vim da SEAB na faixa de 8 minutos
bicicleteando, tá? Bicicleteando. Isso prova que o trânsito hoje No está livre, final né? você abre, você não vê que é muito mais longe, né? Bom, a gente também quer participar, os nossos ouvintes, doutor Hernando, que o nosso WhatsApp, ele foi alterado, o nosso diretor de programação midiático, pode ser, doutor? Pode? É um Ou das mídias. É bonito. O Facebook também está lá, rádio, escola, tudo junto. Espaço Bíblico Dominical, você pode também acessar e emitir suas sugestões, opiniões. E também o WhatsApp, que teve uma mudança, 01522 99899 5566. Nosso Roberto Carlos depois vai dar a dica aí. Faça como o pastor Rui, que sempre coloca lá mensagens muito interessantes, e ele abordou um tema também muito interessante a respeito de algo que está circulando na internet, sobre, como é que chama o negócio? É pipoca. Tem uma coisa lá que você entra lá no vídeo e de repente você está sendo hackeado. Já pensou bem? Com a sua senha, com os seus documentos. Muito cuidado. Internet é realmente uma ferramenta impressionante, né, doutor? O Celso, é interessante quando Jesus ele falou da vinda dele, ele disse o seguinte, que onde estiver o cadáver, aí estarão os corvos. Não vai ter saída, Celso. A internet hoje é como se fosse um presságio, um prenúncio do que vai acontecer no final. Não adianta mais você falar em segredo, Celso. Tem muitas pessoas tem pessoas que vão, como o Lula fazia, como o Temer fazia, eles iam para os hangares, Celso, dos aeroportos para conversarem. Não adianta nada, Celso. Hoje é uma temeridade. Mas existe aqueles, doutor, que vão além dos limites, né, querendo ir para um lugar onde nem a águia vai e deixa 18 mortos. E outros, na verdade, e quem é esse pessoal que está deixando? Esse pessoal aí que morreram foi lá no Monte Everest, né? Com 8.840 metros de 8.848 metros de altura, foram lá aventurar a subir no monte mais alto do mundo e por lá ficaram, só acharam os corpos. Forever. Exatamente. Everest, forever. Mas voltando aqui, doutor, eu achei que o pastor Rui postou no nosso grupo do WhatsApp. Bom dia, pastor Rui. É muito bom o senhor ligar e participar do ponto de encontro. Está rolando no WhatsApp o chamado Carnaval da Pipoca. Está orientando que nós devemos passar esse alerta aí, né? Para que você não abra, em hipótese alguma, o seu site lá, você presta atenção nos documentos que você tem, não deixa assim de bobeira não, porque o Carnaval da Pipoca. Mas o que é isso? Ele diz assim, olha, em 10 segundos você está sendo hackeado e seus dados são apanhados e você, de repente, não tem mais como recuperar, ou seja, você já está daqui a pouco sem a sua belíssima conta bancária. Então ele está passando esse alerta aí, você pode entrar no nosso WhatsApp, 22 o código, 998995566, tem muitas coisas postadas, a irmã Eliane Gadioli também tem mensagens sobre saúde, muitas dicas e também orações, irmãos que formaram um grupo de oração também, e textos bíblicos. Abra lá, está muito interessante, mudou, 01522 99899 5566. Facinho, né, doutor? Facinho. Bom, o programa de hoje também, a gente colocou um tema bíblico e que é bastante pertinente. O Evangelho. O que é o Evangelho? E a gente teve algumas colocações, alguns irmãos participaram dando a sua resposta, ou seja, a sua opinião, e no decorrer do programa a gente vai colocar no ar aqui, nós vamos falar com o nosso diretor de programação, o que é o Evangelho. E eu observei, doutor, rapidamente aqui, que dentre as respostas, eu fiquei imaginando, falou-se muito do efeito do Evangelho, mas a causa, aquele que é a figura central, meio que não foi assim propagado. Pode-se falar do Evangelho sem Jesus? Uma pergunta. Pode-se falar de evangelho
sem Jesus? Não, pode-se falar, não, olha o que eu estou falando. Pode-se falar de evangelho sem Jesus. Agora, não se pode falar do evangelho sem Jesus. Sugere que tem outro tipo de evangelho. Não. Eu estou participando do programa. Pastor Edivaldo ligou ainda há pouco também. Um abração, estava ouvindo. Um abraço nosso pastor Edivaldo lá do céu. Aí a pessoa pergunta, o que é o evangelho? Né? Esse que é o problema. Eu falei, pode falar de evangelho sem Jesus, não tem problema nenhum. Fala e está certo falar. Agora, evangelho, falar do evangelho sem Jesus, aí está O errado. grande homem de Deus que pregava para os atenienses, para aqueles cultos da época, né? O grande apóstolo Paulo disse o quê? Não me envergonho do evangelho. Não é de evangelho, não. Do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Não está aí. Mas, doutor, não, só falou um pouquinho sobre os alpinistas que foram e onde nem a águia quer voar. Os 18 que ficaram mortos lá no Everest. Isso é buscar a morte? Isso é tentar a Deus, doutor? É interessante, não é? A troco de que as pessoas estão fazendo isso, não é? Fama, né? Não sei. Os homens, sinceramente, não é? Há poucos dias um homem lá também no Everest, 80, iria comemorar 80 e poucos anos. Aí acho que nem chegou lá em cima, aí morreu também. Porque, na verdade, aqui no mundo, aqui embaixo, não é? Ao nível do mar, vamos dizer assim, a poluição já está tanta. Na China, por exemplo, na verdade, tem dia que você não consegue ver nada mais na China de tanta poluição. Mas tem muito oxigênio aqui embaixo para você respirar ainda. Mas quando você sobe, o oxigênio vai ficando escasso. Cada vez mais que você sobe, menos escasso. Porque você não tem. E como é que você vai viver sem oxigênio? É por isso que ao subirmos aos céus, que é uma esperança inconfundível, Agora, ninguém tira de nós, teremos um corpo, né? o oxigênio do corpo, Semelhante ao de Jesus. não, para o nosso corpo, nós temos esse O2 chamado oxigênio. Agora, oxigênio da alma, só Jesus. Quem não tiver esse oxigênio chamado Jesus, Morre sufocado. morre, não tem jeito. É verdade. É verdade. 11 horas e 27 minutos. A gente Já? vai chamar rápido, né? Hoje o programa está literalmente voando, né? Vamos chamar os aniversariantes. Pode ser, doutor Hernani? Pode. Aniversariante? Kissila, parabéns. Enquanto o nosso técnico da nossa Tem a vinheta do parabéns? Tá. Bom, a gente vai também incluir, além da Kissila, que faz mais um aniversário hoje, outros irmãos que foram agraciados, doutor, com essa data. Realmente é uma graça. Né? É. Não tem problema. Então, a vinheta está no ar. Hein? Está no ar a vinheta. Tá no ar? Tá. Então tá no ar, a Everest. Eu não estou vendo. Não estou ouvindo. Aleluia. Glória a Deus. A gente está com um pouco de problema de retorno aqui, mas programa ao vivo é isso mesmo, né? Parabéns, a vinhetinha saiu. E você, Kissila, daqui a pouco a gente vai lá comemorar os aniversários com a nossa irmã Kissila. Tem lá um culto de agradecimento. Como é que é esse nome, doutor? Culto à tarde, vespertino? É verdade. O culto realmente é matutino, é vespertino à tarde, né? O senhor quer parabenizar também alguém, É doutor? no sunset, né? Quando se põe o sol, na verdade. Mas eu queria também dar um abração para o Felipe, Marcos Felipe, né? É um jovem cantor, gospel, né? Ele costuma cantar lá no Ministério de Louvor da Casa de Oração do Aeroporto. E no dia 22, agora, o Marcos Felipe completou aniversário. E hoje ele está servindo ao Exército Brasileiro. Mas também ele é soldado do Exército de Cristo. O Exército Brasileiro pode ter muitas derrotas, mas o Exército de Cristo não tem derrota. É um exército vencedor, porque o Jeová Sabaoth, Senhor de todos os exércitos, está conosco, né? Felipe, amém. Parabéns, dia 22. Eu queria dar um abraço também para o Edilson, na verdade, dono de lojas, na verdade, de lajes, e de terrenos, e de tantas outras coisas.
mas nós estamos assim meio divorciados. Hoje o divórcio parece que é a coisa mais fácil que tem, né? Você está entendendo? Mas tem pessoas que não saem assim do coração da gente, não é? Do carinho da gente. Edilson, parabéns também. Nós estamos sabendo que você fez aniversário dia 26, então foi ontem, né? 26. Que Deus te abençoe, cara. Na verdade, a bênção do Senhor é que enriquece. Né? Tem muitas bênçãos aí. E não traz males, né? E não trazem desgosto, né? Exato. A gente veio falar assim, olha, a bênção do Senhor enriquece, não tá? Mas como é que você faz para ter a bênção do Senhor? Esse é outro problema. Tem muita gente abençoando aí. Mas para você ter a bênção do Senhor, é preciso que você ouça a sua palavra, seus mandamentos, seu juízo. Ouça e guarde no coração. Aí você vai ter realmente a bênção do Senhor que enriquece, não é? Parabéns então para vocês que fizeram aniversário, nós mencionamos os nomes, e parabéns para todos os demais aniversariantes também, que desfrutam desse dom da vida, não é? Amém. Você quer orar agradecendo a Deus? Telefone? E qual foi aqui, Marcelo? Esse aqui. Esse aqui. Alô? 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 Tudo bem, quem está falando? Maria Silva da SEAB. Que igreja, Maria Silva? Assembleia de... Olha que maravilha. Pois não, Maria Silva, pode falar. Amém. Francisco Gonçalves. Ele fez aniversário. Não sabe que eu estou no ar. E é hoje o aniversário dele, Francisco Gonçalves. Eu tenho que ler as mensagens. E ele não aceitou ainda Jesus. Tudo bem. Amém. Ok, Maria Silva, muito prazer. A paz do Senhor. Francisco Gonçalves, não é isso? Ok, um abraço. Tá, tchau, bom dia. Então, daqui a pouquinho nós vamos colocar então, né, uma música exatamente para o Francisco Gonçalves, na verdade, em homenagem ao Francisco Gonçalves e aos aniversariantes também, na verdade, que tem esse privilégio de viver, né? Quantas pessoas já não têm mais esse privilégio, né? E o tema Evangelho fala muito sobre isso também. Nós não estamos abordando, não é? Pastor Lino, ora por nós, para pelos aniversariantes. Oramos. Grandioso Deus e querido Pai que estás no céu, queremos te pedir tua bênção sobre todos aqueles que estão aniversariando essa semana e os que vão aniversariar neste mês. Senhor, que a tua bênção seja sobre eles, que eles possam compreender e te agradecer pela vida, essa maravilhosa vida aqui na Terra, nesse planeta, que o Senhor nos permite a te conhecer, a saber de onde viemos, aonde estamos, para onde iremos. Só a tua palavra revela essas grandezas. Eu te peço a tua bênção sobre nós, sobre todos os aniversariantes, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai ouvir uma das opiniões aí no nosso WhatsApp, lembrando que a gente teve um problema técnico no nosso WhatsApp, 01522, me ajuda aí, Betinho, 998995666, não é 55, é 5666. E se tiver uma mensagem no nosso telefone aqui do ar, a gente não pode atender, mas parabéns, e você que está participando conosco, e vamos ouvir a primeira mensagem. O que é o Evangelho? Vamos lá, Roberto Carlos. Sobre questionado a responder o que é o Evangelho, eu digo que o Evangelho, como a Bíblia diz, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se é o poder de Deus, aonde está o poder de Deus? Aonde está o Evangelho? Porque se há manifestações do poder de Deus, aí há o Evangelho. Não foi assim que os 70 voltaram da sua caminhada lá, quando Jesus os enviou? Voltaram maravilhados porque os demônios saíam, os enfermos eram curados e a obra de Deus sendo realizada. Se isso não acontece, o Evangelho pode estar um pouco comprometido, em parte.
Mas para mim o Evangelho é isso aí, é o poder de Deus na atuação, não somente da conversão, como uma conversão e salvação total, tanto física quanto espiritual. E Deus conta conosco. Deus conta não com anjos, mas com homens para que esse Evangelho seja propagado, o homem seja curado, o homem se arrependa e volta novamente para os braços de Deus. Tá aí o nosso evangelista André, da Igreja Metodista. Você está ouvindo assim alguns ruídos, no aniversário ele se propôs, criança tem criança assim mesmo. Mas, enfim, isso foi a opinião do evangelista André, da Igreja Metodista. E você continua enviando para o nosso WhatsApp. Tem participação do pastor Rui, do jovem Luke da SEAB, pastor Rui da SEAB também. Nosso irmão Ezequiel que está ligando para cá ao vivo. Ezequiel, a gente vai depois pedir que as pessoas entrem na rede social, nas redes sociais, lá no nosso Facebook e também no WhatsApp, e enviem a sua mensagem, foi postada acerca do Evangelho. O que é o Evangelho? O programa ao vivo é isso mesmo, né? A gente, com a inovação aqui, houve também uma mudança no WhatsApp, mas está tudo bem. A gente vai depois trazer aqui a opinião do nosso doutor Hernani e pastor Lino a respeito do que é o Evangelho. A gente vai orar para a mãe do Aloysio? Pode orar. Pode orar. Vou pedir nosso o Lino já pastor orou Lino. pelos aniversariantes. Já orou. Senhor Deus e Pai, aí está, Deus, a genitora do seu servo, nosso amigo Aloysio, que também Deus, trabalha nessa emissora e que agora foi, Deus, a sua mãe acometida desse incidente, o acidente, vamos colocar assim, e está hospitalizado, Deus. Que as suas mãos possam trabalhar. Nós estamos aqui orando para que o Senhor possa restabelecer, Deus, a saúde da mãe do nosso amigo. Senhor, em nome de Jesus, dá um sinal. A palavra de Deus diz que o Senhor trabalha com sinais. E os sinais seguem os que crerem. Nós cremos, aleluia. Jesus é o mesmo ontem e hoje também. E por toda a eternidade. E a palavra do Senhor diz que Ele nos ouve quando nós clamamos. Aqui estamos como servos de Deus, intercedendo, Senhor, em favor da saúde, da pronta recuperação, do pronto restabelecimento da mãe do Aloysio, Deus. Nós contamos, a Deus, com a tua ajuda e esperamos uma resposta através de sinais. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, nós ouvimos aí, doutor, uma opinião sobre o Evangelho. O Evangelho, a exposição em Atenas, estava lá os espíritos. Pastor, deixa Deus sair. Não, os epicureus, estavam lá os sábios, né, da cultura do grego, né? Na Grécia, antiga Grécia, eles eram idolatria por excelentes. Havia, segundo o historiador José, havia mais de 30 mil ídolos espalhados em Atenas. Para você andar em Atenas, nos canteiros e nas ruas, você tinha que andar até em zigue-zague. Né? Eles eram religiosos. Paulo chega com a mensagem do Evangelho. Né? E viu lá, varões atenienses, passando eu e vendo o vosso santuário, vi o altar que estava escrito em letra maiúscula, né? Ao Deus desconhecido. Esse que vós honrais não sabendo, não conhecendo, é o que eu prego. E ali pregou sobre Jesus e a ressurreição. Houve conversão. Então o Evangelho é tirar das trevas religiosas, trazendo para a luz de Cristo, para o genuíno conhecimento. E Paulo classificou o Evangelho como poder de Deus, trazendo salvação. O Evangelho se preocupa em primeiro lugar com a salvação da alma, com a transformação de caráter, com mudança de vida. Quem está em Cristo? Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem fumava não fuma mais, o Evangelho mudou. Quem bebia não bebe mais, quem era idólatra não é mais. Enfim, quem vivia na prática, na égide da prática do pecado, foi transformado. O Evangelho tirou ele das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Doutor Hernani, um gancho aqui, o senhor também vai colocar certamente a sua abordagem, mas eu deparo com pessoas que dizem assim, olha, eu nunca fumei, nunca dancei, nunca fiz nada disso, isso até é bom. Quer dizer, são aquelas pessoas que vieram de vícios, vieram da idolatria. Não tem pessoas assim? Tem. Que não fazem absolutamente nada, não creem em nada. Tipo, eu não vou em religião nenhuma, não bebo, não fumo. E o Evangelho para essa gente, o que é então? É interessante. A mudança também de caráter, porque porque Deus não tem neto, Deus tem filho. E para ser filho, ele tem que vir através do Evangelho. Como Nicodemos, que naquela época, Nicodemos era o Papa de Israel, vou colocar assim. Era o Papa de Israel.
o líder, o mestre das sinagogas, e para o homem chegar aquele lugar, aquele degrau, né, doutor Hernando? Para chegar a ser mestre em Israel, ele tinha que conhecer os cinco livros da lei, o Pentateuco. Mas sentiu na alma, estava faltando alguma coisa. E esse Jesus que está aí fazendo milagres, maravilha, transformando, libertando, é o que eu estou lendo aqui no Antigo Testamento. Eu vou a ele. Quando foi a ele, ouviu os seus ensinamentos e ali se converteu. E aí, doutor Hernani? Posso falar um pouquinho também? Ô, gente. Não, agora vamos aprender, eu só falei. Normalmente sempre fala, né? Vocês já estão falando, né? Falo, não esconde nada. Ô Lino, é interessante. Eu me formei em medicina em 1970. Eu estava com 9 anos. 1970. Em 1980, 10 anos depois de formado, no Hospital Central da Aeronáutica, eu trabalhava. E havia um cardiologista que estava indo à Beneficência Portuguesa aprender a manipular ultrassom. Em 1980. Até 1980, o que se havia para um exame médico, na verdade, era raio-x. Não é nada. Olha só, ultrassom em 1980. Olha que coisa doida. E de repente aprendeu-se a ultrassom, depois veio a tomografia computadorizada, logo a seguir. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que até essa época tudo era muito raro acontecer. As coisas eram... não tinha novidade. Não tinha novidade. Agora parece que toda hora tem uma novidade. Agora, sobre o Evangelho, uma novidade que surgiu com Cristo. Personagem. Uma novidade que surgiu com Cristo. Aristóteles tem novidade, Platão tem novidade, entendeu? Não traz nada novo. Sócrates, enfim. Entendeu? Demora, não tem novidade nada. Mas você falar que todo mundo fala. Mas Jesus trouxe uma novidade que ninguém tinha trazido ainda. Apesar de Abacuque ter falado que o justo viverá pela fé. Mas o que é isso, viverá pela fé? Então quer dizer que eu estou vivendo, que eu estou pela fé que eu estou vivendo? Está entendendo? Qual é a novidade que Jesus trouxe? A novidade foi essa. Olha, gente, é preciso que o Filho do Homem, está entendendo? Ele caia nas mãos dos pecadores. É preciso que ele sofra muito. Entendeu? É preciso que ele morra. Mas é preciso que no terceiro dia ele ressuscite. Olha a novidade. É preciso que no terceiro dia ele ressuscite o Filho do Homem. Aí os discípulos falaram assim, o que é ressuscitar? Olha só, a novidade. Então até Jesus não se falava, Celso, em ressurreição. Falava-se em reencarnação. Como o rei Saul, por exemplo, adivinhava. Na verdade, procurava médiuns e adivinhos, o rei Saul. Manassés, o rei Manassés, olha, rei de Judá, hein? Adivinhava até pelas nuvens. Era agoureiro, tratava-se com médios e feiticeiros. Vê lá em 2 Reis 21, versículo 6, você vai encontrar isso. E até o filho dele, ele sacrificou aos ídolos. Mas não se falava em ressurreição. E quando Jesus falou que era preciso ressuscitar, eles falaram assim, o que é isso? Ressuscitar? Ninguém sabia o que era isso. Aí o que acontece? Jesus Cristo não morreu? Morreu. Jesus Cristo não ressuscitou? Ressuscitou. Mas quem acreditou? Maria Madalena, na verdade, com Maria, mãe de Jesus, foram ao túmulo para ver Jesus ressuscitado? Não. Ninguém sabia o que era a ressurreição. Apesar de ele ter falado, né? De repente... elas falaram assim, cadê meu senhor? Onde é que botaram o corpo do meu senhor?
Aí o anjo falou assim, ele não está aqui não, ele ressuscitou. Ressuscitou? O que é isso, ressuscitou? De repente a própria Madalena, conversando com Jesus, ressuscitado, o senhor é o jardineiro? Falou assim com ele, né? O senhor é o jardineiro? Onde é que o senhor colocou o corpo do meu Senhor? Aí o jardineiro falou, Maria, ou ele deve ter falado Miriam, não falou Maria, Maria em português, né? Miriam Magdala, entendeu? Aí ela falou assim, Rabone. Aí que ela viu que Jesus tinha resultado. E depois eles foram correndo e dizer para os discípulos, Jesus ressuscitou. Mas aí acontece uma coisa interessante. No final de domingo, à tarde, Jesus apareceu para os 12. Não é verdade? Mas não estava um presente, um dídimo, que quer dizer gêmeo, Tomé. Ele era gêmeo, tinha um irmão gêmeo. Está entendendo? E de repente Jesus apareceu no meio deles, todo mundo de porta fechada, tá ainda com medo do judeu, porque Jesus tinha morrido, e agora? O que ela vai fazer? Não é verdade? Aí ele aparece no meio dos apóstolos e todo mundo duvidando assim e tal. E ele falou, Pai seja convosco. Pai seja convosco, eu ressuscitei. Mas o Tomé não estava, né? O Tomé não estava. E o que o Tomé falou? Eu não acredito que Jesus ressuscitou. Porque era uma novidade. Era uma novidade. Eu não acredito que ele ressuscitou. Aí, na semana seguinte, no outro domingo, Jesus aparece novamente. E quem estava ali? Agora era o Tomé, né? E Jesus falou para o Tomé, Tomé, vem cá. Coloca o teu dedo aqui na minha mão. Olha os sinais aqui dos cravos. Coloca a tua mão aqui do meu lado. Vê a lança que entrou em mim, Tomé. E o Tomé falou o quê? Senhor meu e Deus meu. Você está entendendo? Aí Jesus falou para Tomé, Tomé, porque você me viu, você creu? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Aí Jesus falou assim, ide, agora vem sim, por todo mundo e pregai o Evangelho. Que Evangelho que eu devia pregar? É o Evangelho da ressurreição. Evangelho sem ressurreição, salvar é ressuscitar. Porque é interessante, né? Todo mundo cumpre a lei, Lino. Porque a lei fala que a alma que pecar, morrerá. Então não tem um que não peque, porque todos morrem. Não tem santinho nem santarrão, não. Se todo mundo está morrendo, é porque todo mundo pecou. Agora, quem ressuscitou? Não teve ninguém que ressuscitou. O único que ressuscitou foi o quê? Jesus. E ele falou, prega esse evangelho. Evangelho é o poder de Deus, na verdade, é o poder para a salvação de todo aquele que crê que Jesus ressuscitou. Mas por quê? Para encerrar. Gente, morrer, todo mundo morre. Mas quem ressuscita? Jesus ele é as primícias dos que estão dormindo. Mas todos aqueles que creem em Jesus, um dia eles vão ressuscitar também. Isso é que é o Evangelho. São boas notícias. Mas boa notícia não quer dizer Evangelho. Evangelho assim, né? Você vai lá no Mercado Unidos, olha, tem farinha a tantos reais. Tem carne da Friboi a tanto. Então, você vai lá não sei aonde, tem isso. Isso aí são boas notícias. Está entendendo? Agora, Evangelho são boas notícias de salvação. E graças a Deus, porque a palavra de Deus, ela aponta para nós, né, este Evangelho, né, boas novas, poder de Deus, mas é para salvação. Porque curar, tá entendendo? Todo mundo cura. Tá entendendo? Eu estou vendo aqui até o João de Deus, um médium espírita, cura mais do que a Universal, rapaz. Está entendendo? Satanista está curando mais do que a Universal também. E diz a palavra de Deus que o anticristo, ele virá com todos os sinais e poder da mentira para enganar as pessoas. Só me fez lembrar, doutor, que Pedro falou assim, se o julgamento vem por nós da casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? E os que não... É verdade. Agora eu pergunto, não é verdade? Já pensou se toda pessoa que aceitasse Jesus tivesse uma mansão? Você entendeu? Não é assim. No mundo, o que Jesus falou?
Tereis aflições. Três vezes aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci. Jesus não venceu, o Lino, olha como é que é interessante. Jesus não falou que venceu no mundo, não. Tem muita gente, tem muito crente que quer vencer no mundo, mas não quer vencer o mundo. A gente só vence o mundo pela fé, né? E a gente só tem fé se ouvir a palavra de Deus. As pessoas, com esse negócio de zap para cá, zap para lá, não é verdade? Está entendendo? As pessoas querem ouvir tudo, mas não querem ouvir o Evangelho. Não querem ouvir a palavra de Deus. Não querem. E interessante, a palavra de Deus fala que Deus deseja que todos se salvem. Que ninguém, está entendendo, se perca. Deus deseja. Agora, a fé não é de todos. Exatamente. Quando Paulo pregou lá em Atenas, né, na cultura do saber, da excelência do saber secular, a Bíblia diz que Dionísio e Dâmaris se converteram, e outros mais. E outros falam assim, não, acerca disso te ouviremos em outra época. E a sua mensagem eu não aceito. Quer dizer, então, mas houve aqueles que creram. Né? Mas o apóstolo Paulo, ele falava principalmente Jesus e ressurreição. Ressurreição de Cristo. Evangelho é isso, né? A notícia é esta, que o homem que novas notícias Jesus, que esse paroleiro nos traz. É falando verdade, de Jesus e ressurreição. Falando de ressurreição. Era a novidade. Era um evangelho. Evangelho sem ressurreição não é evangelho. São boas notícias. Você está entendendo o que é? Evangelho, se você aceita Jesus, amigo. O que quer dizer aceitar Jesus? Significa o seguinte: se você permitir que Deus more em você, é isso que é evangelho, olha só. Se você abrir o braço para Jesus, ele fala assim, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, não é verdade? Eu entro, eu ceio com ele e ele ceia comigo. Aí significa que o Espírito Santo de Deus vai entrar em você. Isso aqui é um crente, entendeu? Ele aceita Jesus, o Espírito Santo entra na pessoa e tem agora a garantia da sua salvação. Salvação é isso. Você morrer, você vai morrer. Mas um dia você vai ressuscitar. Para a vida eterna. Para a vida eterna. Enquanto os outros que desobedecem vão ressuscitar para a condenação. Para a condenação eterna. Essa que é a diferença do Evangelho. Olha, depois dessa brilhante, né, exposição da palavra de Deus, eu até comentei com o doutor Hernani antes aqui, entendeu? Que as pessoas estavam preocupadas, o Evangelho em fazer sinais. Não está acontecendo sinais, mas o personagem principal nos depoimentos que a gente escolheu aqui, eu não vi. Enfim, não aparece, não, são opiniões. A gente pode depois colocar mais uma, ou Roberto Carlos, aquela. Mas eu queria só fechar com essa brilhante aqui explanação do Dr. Hernani, do pastor Lino, que eu acho que é o suficiente, né? Jesus, a Bíblia fala que ele é o único e suficiente. Creio que também foi suficiente essa colocação aqui, muito explícita, muito assim, bem definida do que é o Evangelho. O Evangelho sem o personagem de Jesus não tem sentido. Foi muito bem colocado. E a irmã Vera de Portugal, ela está mandando um abraço para os irmãos aqui e que quer participar. Você que quer também fazer um contato com nossos irmãos de Portugal, está aqui a irmã Vera, 351-913-924-129, da bela cidade do Porto. E ela pediu, olha, eu quero que me inclua no grupo do WhatsApp, não é só o meu marido não. Então tá aí, irmã Vera de Hermesinde, na Grande Porto, 351-913-924-129. Ela está certamente participando também da internet e ouvindo essa brilhante definição do Evangelho. Eu creio que foi suficiente. Nós vamos ouvir mais um irmão que participou, o pastor Roberto Carlos. Eu chamo de pastor porque ontem me chamaram de apóstolo, apesar que eu zanguei muito. Você continua acessando o WhatsApp 99899, me ajuda aí, 5666. Não é isso, Roberto Carlos? Enquanto ele está ali sintonizando. Já está no ar? Vamos lá então. Bem, Celso, essa pergunta, o que é o Evangelho, creio que é uma pergunta onde muitas pessoas fazem. Nós vemos muitas respostas. E hoje na internet o que mais nós ouvimos falar é de pessoas que querem nos ensinar o que é o Evangelho.
pessoas que criticam umas às outras, falando que o evangelho é ser uma pessoa quieta, o evangelho é não pular, é não gritar, é não falar em línguas estranhas, que o evangelho é se comportar, que é isso e aquilo e aquilo outro. Em contrapartida, nós vemos um outro grupo falando que o evangelho é totalmente o oposto disso, que o outro grupo falou que não é. E o que eu faço a pergunta é que quem dessas pessoas estão certas? Qual é a pessoa que tem a verdade? Eu, muitas das vezes, quando vou levar o meu filho no colégio onde ele vai, tem uma aluna que frequenta lá, e ela é cadeirante, ela é paralítica, anda de cadeira de rodas. E eu olho para ela, às vezes, e sinto um total compromisso de chegar até perto dela e falar, levanta e anda. Porque eu sei que o verdadeiro evangelho existe um poder que é mensurado na Bíblia, que é dito na Bíblia. E esse evangelho que eu digo acreditar, ele tem o poder para levantar essa pessoa. Mas ao mesmo tempo nós vemos a covardia e a total incapacidade minha de fazer isso. E essas pessoas que muitas das vezes nos ensinam o que é o evangelho, eu faço uma pergunta a ela: cadê os teus sinais? Cadê os sinais que comprovam que o evangelho que você prega é um evangelho verdadeiro? Porque eu tenho ouvido muitas pessoas falar, e no meio onde eu trabalho, eu escuto às vezes a pessoa falar, né? Falar até papagaio fala. E essas pessoas estão falando que o que elas fazem é verdadeiro. Mas Jesus falou que havia um sinal que iria seguir todos aqueles que creem nesse evangelho. Eles iriam curar enfermos, fazer sinais e maravilhas, expulsar demônios. E isso simplificava o que era o poder daquela época do evangelho. O poder que transformava a situação das pessoas, e as pessoas criam. E hoje falta isso. Temos muitas teorias, mas a essência do que é o evangelho, o sinal que prova que o evangelho que eu falo ou que a outra pessoa fala é verdadeiro, não existe. Então eu também faço essa pergunta, porque eu ainda não encontrei o que é o evangelho. Não encontrei um lugar ainda que me desse essa certeza que o evangelho que eu ouço ali é verdadeiro. Tá bem, uma opinião. Como é que é o nome dele? É nosso irmão Heber, ali da igreja Bethesda, obreiro também. Irmão Heber, ele é interessante, né? Depois que Noé saiu da arca, apareceu o nome Heber. Ele falou isso, essa situação. Heber, e é interessante porque Heber foi que deu a geração dos semitas, né? Os semitas, Heber. Mas o Heber, se você ler na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, está escrito assim: com efeito, versículo 7, você, prezado amigo rádio ouvinte, pode ler também, é a palavra de Deus que está dizendo, sou eu não. Com efeito, o mistério da iniquidade, está dizendo que a iniquidade, a maldade, a perversidade tem um mistério. Ela já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Agora, olha esse versículo 9. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é de acordo com a eficiência, com a eficácia de Satanás, com todo o poder
Está escutando, Éder? A manifestação do iníquo será segundo a eficácia de Satanás. Não é eficácia do Evangelho, não, cara. Não é eficácia do poder de Deus, não. Está escrito aqui que vai virar, segundo a eficácia de Satanás, virá com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Os que perecem, na verdade, querem ver sinais, ó Celso. Mas os que não perecem, os que creem, querem a ressurreição. Satanás virá nos últimos dias, fazendo coisas prodigiosas para enganar, se possível, até os escolhidos. Agora, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. E quantas pessoas estão acreditando em mentira? Tem gente anunciando aí, assim pelo alto-falante, pare de sofrer, pare de brigar na sua casa. Então, se for verdade isso, Celso, sabe o quê? Jesus não vem. A Bíblia é mentirosa. Por quê? Ele falou que nos últimos dias, você está entendendo? Haverá falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. Você está entendendo? E ele virá como estavam, como ele falou, vocês estavam nos dias de Noé. No dia de Noé, como é que no dia? A terra estava toda corrompida, Celso. E cheia de violência. Como é que você não quer corrupção hoje, Celso? Como é que você não quer? Você não pode ser corrupto. No dia de Sodoma, a corrupção e a violência era tal que os sodomitas não tinham mais para quem apelar. Eles foram obrigados a apelar para Deus. Olha, sinceramente, eu entendi. Foi uma luta muito grande para chegar aqui hoje e a gente percebe alguma coisa espiritual. Mas é um dos melhores programas que eu participei aqui, dado o conteúdo teológico, bíblico, e eu estou satisfeito. Valeu a pena. Eu até pensei que eu não vou chegar atrasado, não, principalmente no ponto de encontro. E falei, mas é melhor eu participar 60 minutos do programa do que perdê-lo. E olha, eu estou plenamente recompensado, e você ouvinte, porque foi uma das mais brilhantes assim, colocações acerca do Evangelho. Evangelho. Não é? Eu sugiro até que você entre lá depois, na semana que vem já está postado lá no nosso tem Facebook, e também, me ajuda aí, são tantas mídias sociais agora. No YouTube, é isso mesmo. Você vai, olha, brilhante. Você quer saber o que é o Evangelho? Parabéns, doutor Hernani. Eu sou obrigado hoje, te parabenizar, porque, como sempre, mas hoje o senhor extrapolou, tá? E também as colocações do pastor Lino, que fez com que o senhor trouxesse essa explanação muito clara do que é o Evangelho. Porque perguntaram, Jesus, nós queremos sinais, os gregos também, né? Mas, Celso, Jesus falou assim, é muito melhor você entrar cego no reino do céu. Não prega isso, não. Eu prego isso. Será que não estamos lendo isso, não, gente? É muito melhor você entrar cego no reino do céu, doutor, do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Tem muita gente que está curando. Está na Bíblia? Deu para entender? É muito melhor você entrar coxo, paraplégico, no reino dos céus, do que tendo as duas pernas e ir para o inferno. Tem muita gente enganada, né, doutor? É muita gente enganada. Agora você vai para a igreja, levanta, e está levantando para quê? Inclusive, um dos maiores milagres, se a gente for atribuir, que foi a ressurreição de Lázaro, mas depois Lázaro morreu, ou está vivo? Com certeza que morreu. Não, e o tanque de Betesda? O que aconteceu com o tanque de Betesda? Aquele homem era paralítico, não era paralítico? Sim. Ele estava esperando que a água se movimentasse pelo anjo e ele fosse lançado no tanque para ficar curado. Mas o paralítico não dá para competir com o cego, e nem com o coxo, e nem com o surdo, nem com o mudo. Bem colocado. Não é verdade? Aí ele ficou lá toda a vida e ninguém socorreu o cara. E o tanque quer dizer misericórdia, Betesda quer dizer casa da misericórdia. Olha só como é que é interessante. Aí de repente Jesus foi à festa, falou assim, tem uma pessoa sofrendo ali que eu preciso libertar essa pessoa. E Jesus chega lá, você quer ficar curado, cara? Aí ele olha, ele tinha temor, né? Falou, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Não tem ninguém que me coloque no tanque. E ia ficar a vida inteira lá. Entendeu? E como tem muitas pessoas, que vão para as igrejas que dizem que curam e morrem paralíticos, morrem cegos e morrem tudo. Tá? E acreditando que vão ficar curados. E Jesus virou para a pessoa e falou assim, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas interessante que
ele se levantou, as pessoas estranharam, porque era sábado, não é verdade? Carregando o leite no sábado. E ele falou, a pessoa que me curou falou que é para carregar o leite, não quer saber de mais nada não. E de repente Jesus encontrou o moço no templo, olha só. Aleluia. E Jesus fala para aquele moço, olha que você já está curado, hein? Cuidado. Mas agora você vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ô Celso, tem muita pessoa ficando curada em igreja da visão, tá entendendo? Para cantar a mulher dos outros. Entendeu o que eu falei, Celso? A cura então precisa ser da alma. A cura tem que ser da alma, Amém. não é do corpo. O corpo o diabo cura, Celso. Também. Tem muita pessoa tuberculosa aí por causa de preto velho, você sabia disso, Celso? Então, se uma outra entidade tira o preto velho de você, você fica curado até da tuberculose. Mas da alma você não fica curado. Só Jesus cura você. Só o Evangelho restaura você. Aleluia. É o poder de Deus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. 12 horas. Olha, eu estou maravilhado com o programa de hoje. E é parabenizar o Roberto Carlos também, que conseguiu fazer essa peripécias aqui para a gente poder. E o nosso sonoplasta lá, que a gente conhece de longa data, eficiente. E pedir desculpa ao nosso ouvinte que participou via telefone, mas está aqui registrado também a sua participação. E rapidamente aqui, a gente vai. Tem um grupo no Rio de Janeiro, Jesus está voltando. Olha, muita gente. Não dá para te ler certamente os depoimentos. Com certeza. Né? Carlos Branco, do Rio de Janeiro. Está aqui o Carlos Bianchini, né? Radialista também. A Elaine. A gente vai falar alguns nomes. Júnior Bochá, do centro. O Adiel, jogador que está lá em Portugal também. Belíssima cidade de Viseu. O Cirilo Reis, nosso locutor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Enfim, vários contatos. Lembrando que o nosso WhatsApp mudou. 22 998 99 5666. Doutor Hernando, eu sugiro que hoje a palavra de Deus já foi pregada. Vamos passar rapidamente por variedades? Variedades do ponto de encontro. Mas vai ser VaptVupt, 12 horas e 10 minutos. Vamos entrar na quadra para um ping-pong? Vamos. Rapidamente. Um atentado em Manchester. A Europa realmente está sendo sacudida por isso, né? É verdade. Depois Londres, no caso a Inglaterra, a França recentemente. Eu estava em 2015, desci do aeroporto de Paris. Dias depois, aquele atentado lá. Né? E eu estava em Portugal. Foi assim uma comoção na Europa. E em 2012 eu me lembro que eles mais temiam essa proliferação do islamismo na Europa. Olha só, passaram 3 anos e como a coisa mudou. É verdade. Quer comentar, doutor? Uma coisa? Ô Celso, Salman Abedi. A Inglaterra, ela está sendo um dos países do Ocidente que mais estão combatendo o islamismo. Você está entendendo? A Inglaterra é um dos que mais combatendo. E a França, são os dois países. A França, quando, por causa dessa história de liberdade, fraternidade, na verdade, pagando caro, igualdade. Olha só, parece que os franceses, eles se esquecem de que liberdade é uma coisa e libertinagem é outra. Libertinagem, amigo, significa liberdade sem limite. Isso não existe. Isso não existe liberdade sem limite. Liberdade sem limite é libertinagem. E o Charlie Hebdo, que era um jornal lá da França, ele publicou o Maomé dando à luz. Fez uma charge. Para quê? Para que foi fazer? Como se Maomé fosse uma mulher dando à luz a uma estrela. E a estrela era o islamismo que estava surgindo, era o rei. E eles então estão se vingando, porque eles acham, os islamistas acham que... São blasfêmia, né? Blasfêmia. Quando eles estão ofendendo a Alá, você está entendendo? Você pode matar, porque se morrer você vai para o paraíso. Que coisa, né? É verdade. Então, nós estamos em dias maus e nós estamos agora... Lembra, Celso, que eu falei que o ano passado seria um ano de observação. O homem estaria sendo observado. Mas em 2017 é ano de juízo, de julgamento. O homem esse ano está sendo julgado.
E vou passar logo para o outro ping-pong, você sabe por causa de quê? A bota quicando. É porque lá no G7, no novo G7... Ah, sim. Emenda também. Eles se encontraram em Bruxelas, na capital da Bélgica. Não, e foi essa semana também na Itália, né? Me parece. Não, mas encontraram agora no G7. Ah, sim, G7. Aí o que acontece? As primeiras damas, elas se postaram para uma foto em Bruxelas. E sabe o que aconteceu, Celso? Quem vira a foto das primeiras damas, vai haver atrás da foto um homem. É muito interessante, Celso. E sabe o que significa essa foto? Sim. Este homem é marido do primeiro-ministro da Bélgica. Ué? É por isso que ela apareceu na foto, Celso. Ela é mulher, olha só, que isso? do primeiro-ministro da Bélgica. Apareceu na foto? Pode olhar lá, quem vê a foto aí, vê se ponto de encontro tá enganando você. Não está enganando, não. As primeiras damas apareceram. Tá entendendo? As 7 primeiras damas, não é verdade? E lá no fundo tem um homem. Mas por que esse homem está aqui? Ele não é homem, Celso. É o marido do primeiro-ministro. Olha que mundo que nós estamos vivendo. Tire as suas conclusões, ouvinte, você é internauta. Isso aí. Até onde isso vai parar? Bom, não sei. E outra coisa, doutor. A esposa do Trump, que é uma jovem, na verdade, desapareceu, Celso. Por quê, doutor? Porque apareceu o marido do... Desapareceu por isso. Ouvinte, olha só, isso é uma reflexão. O programa Ponto do Encontro propõe você isso. Aonde nós vamos parar? E também o desdobramento da vigorosa Operação Lava Jato, que volta a investigações depois de 30 anos, doutor, daquela Norte-Sul. Que coisa. Parece que isso aí agora vai ser fatal. Ou se investiga até o fim, ou então vai ter que brecar, não, doutor? Com certeza. É lamentável, porque, por exemplo, eu já ouvi alguém dizendo que o presidente da República do Brasil não precisa mais fazer confissão. Por que não precisa? Porque ele já confessou publicamente quando se escutou o áudio, todo mundo escutou o áudio. Confissão de quê? Então todo mundo está querendo a renúncia dele. Eu também gostaria que ele saísse. Porque para mim ele perdeu a dignidade de uma autoridade. Entende? Agora, não me dá direito a desejar que ele saia, não me dá direito a protestar, quebrando tudo, como aquelas pessoas fizeram em Brasília, Celso. É um alerta também, não? Outra coisa, você não tem isso é libertinagem. Entraram os petistas, MST, tudo gente comprada até pelo JBS, comprada até pelo Joesley, entendeu? Financiando aí, você paga sindicato para sindicato quebrar as coisas públicas. Agora, quem vai ressarcir esse dinheiro? O povo já não tem dinheiro para nada, Celso. Você não vai gastar dinheiro com isso daí? Bem colocado, doutor. E também, isso foi simultâneo. Eu coloquei assim, uma observação. Onde nós vamos parar? No Rio de Janeiro, quebra-quebra, em frente à Assembleia. Brasília foi aquele terror. Inclusive, o presidente convocou as forças. Convocaram as Forças Armadas. Olha que coisa. E os funcionários, já estamos terminando, revoltados porque não recebem o seu 13º e já tem um aumento de 14% na contribuição. Olha, que coisa previdenciária. Quer dizer, levaram dinheiro para tudo quanto é lugar, gastaram como queriam, e agora na hora os servidores vão ter aumento. Não, eles não levaram desaforo, esse desaforo não levaram não. É muito triste, o Brasil está vivendo um momento muito triste, muito lamentável, na verdade. Mas só para encerrar então, posso encerrar? 12h16, nós estamos em cima do laço. Eu queria fazer uma oração. Amém. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos porque tu és um Deus que esquadrinha, que investiga como ninguém. Tu vais no fundo, Pai, do problema, da alma do ser humano, porque foste tu quem criou o homem. Mas tu estás vendo que momentos difíceis a nação está passando. Senhor, quanto pecado, Senhor, quanta transgressão. Mas nós te louvamos, Pai, porque no meio de tudo isto existe um Salvador, não no mundo. Como disse o presidente da República, que o Roberto Freire seria o Salvador do Brasil. Mas te louvamos, Pai, porque o mundo tem um Salvador, um mundo, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque para ele salvar, ele teve que morrer.
teve que dar a sua vida, teve que pagar pelos nossos pecados. Mas obrigado, Pai, porque ele não pecou, não cometeu nenhuma transgressão, mas a lei exigia, ó Senhor, que a pessoa morresse, e ele morreu, mas no terceiro dia tu ressuscitaste para a nossa justificação. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa esta nação. Tem misericórdia dos governantes. Quantas pessoas, Pai, agora carentes, quantos idosos, sem remédio, sem médico, sem hospital, sem recurso nenhum, Pai. Tem misericórdia desta nação. Coloca ali alguém prudente, Pai. Alguém que vá ajudar, Pai, a administrar esta nação tão maravilhosa, tão abençoada como esta nação. Nós te louvamos por Ponto de Encontro, Pai. Está inserido nesse contexto também. Abençoa todos os nossos ouvintes, Pai. Ouvintes que creem, que ainda não creem, mas que possam aceitar esse Jesus maravilhoso que tu nos enviaste como nosso Senhor e nosso Salvador também. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amigos, um bom domingo, né? Um bom final de semana de mês de maio, né? E até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser, né, Celso? Se Deus quiser. Lembrando rapidamente que o tema da próxima semana, o câncer é a mais terrível moléstia do fim dos tempos, baseado em Mateus 24:7. Você vai dar a sua opinião no transcorrer da semana e domingo estaremos aqui. Um abração e até domingo, se Deus quiser. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.